Boa noite a todos, né? O povo que enfrentou a chuva e veio à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite, que a palavra do Senhor traga edificação aos nossos corações. Convido os que puderem, por favor, que se coloquem em pé. Nós vamos orar, iniciando o nosso estudo bíblico dessa noite. Convidar o Elcio, que vem aqui à frente, nos eleve a Deus uma palavra de oração, pedindo a bênção e a iluminação do Senhor sobre a exposição da palavra. Agradeço a Ti, ó Deus, porque estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Nosso objetivo, Deus, é cultuar a Ti e ouvir a Tua palavra, encontrar espaço na nossa vida para que ela possa nos transformar, ó Deus, através da ação do Teu Espírito Santo. Nos dê, ó Deus, corações humildes e quebrantados na Tua presença, mentes, ó Deus, descansadas e abertas para ouvir a Tua voz, Senhor. Toma Teu servo, pastor Alessandro, nas Tuas mãos. Que seja apenas, ó Pai, o canal por onde vai passar a Tua palavra e ele possa ser usado para nos edificar nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, podem se assentar? Nós iniciamos recentemente essa nossa série de estudos, esse é o segundo estudo dessa série, com o tema de bem com a vida. A tese que temos sustentado é que a nossa vida em Cristo Jesus, mesmo diante das dificuldades, das lutas que nós passamos, ela pode ser muito melhor. Até porque Cristo nos diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas todos nós sabemos que vida plenamente abundante só no novo céu e na nova terra. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. Mas nós precisamos também, de uma forma moderada, encontrar o equilíbrio e entendermos que em Cristo Jesus, mesmo a despeito das nossas lutas, dificuldades, a presença do pecado, a perseguição, a oposição do mundo, a nossa vida em Cristo Jesus, ela pode e deve ser bem melhor. Então, o tema do nosso estudo essa noite, do nosso segundo estudo, é vença a desesperança. Para os amados irmãos que gostam de fazer as suas anotações, e eu sempre recomendo que o faça, né? O nosso texto base é Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, ou também acompanhe a projeção. A palavra do Senhor assim nos diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Um breve comentário sobre o versículo lido. Grande parte daquilo que somos, que fazemos, é fruto daquilo que alimentamos a nossa mente. Nós precisamos ter muito discernimento, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós trazemos à nossa mente. Quando nós encontramos no texto, quero trazer à memória, eu quero alimentar a minha mente com aquilo que pode me dar esperança. As aplicações sempre ficam no fim do estudo, mas antes propriamente de entrar no estudo, já vou fazer uma breve aplicação aqui. O que você tem trazido à sua mente? O que você tem trazido à sua memória? Você tem alimentado a sua mente com coisas boas? Ou você tem alimentado a sua mente com coisas más? Algumas coisas más que podemos muitas vezes alimentar a nossa mente: pessimismo, inveja, cobiça, pornografia. Podemos trazer isso à nossa mente, e se alimentarmos a nossa mente com esse tipo de pensamentos, sentimentos e outros mais, provavelmente nós adoecemos em nossa alma. Então eu gostaria já de trazer uma breve palavra de alerta à igreja nesse sentido, que nós precisamos ter muito cuidado, discernimento com aquilo que nós trazemos à nossa mente, aquilo que nós trazemos à nossa memória. Abra sua Bíblia rapidamente, não está no meu script, mas eu quero só compartilhar esse texto com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Eu sei que alguns irmãos até já sabem esse texto de cor. Essa expressão de cor, né, é uma abreviação de decorado, né? Então a gente fala de cor, né? Os mais antigos, né? Como no meu caso já, né? Filipenses 4:8. Queridos, acharam?
A palavra do Senhor assim nos diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante, né? Essa admoestação da palavra de Deus. Precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom e agradável. Por isso, a ideia aqui do profeta Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muito bem, já que o nosso tema é vença a desesperança, sobre o que eu quero falar? O que é desesperança? Então vamos definir esse conceito. Desesperança é a ausência ou falta de esperança, descrença ou desilusão. Circunstância de quem está ou se encontra em desespero, sem esperança. Fatores que podem produzir em nós esse sentimento, que podem nos levar a essa condição de perdermos a esperança. Primeiro, frustração com as pessoas. Quantas vezes nós depositamos a nossa esperança em relacionamento, confiamos em pessoas, estabelecemos relacionamento com algumas pessoas e essas pessoas, elas nos decepcionam, elas nos traem a nossa confiança, traem a nossa amizade. E quando a gente passa por um processo de frustração, muitas vezes nós perdemos a esperança no outro. Infelizmente, encontramos muitas pessoas dentro da igreja frustradas com irmãos e sem esperança de construírem relacionamentos saudáveis dentro da igreja. São inúmeras as pessoas que muitas vezes a gente conversa, a gente atende no gabinete e a gente ouve a seguinte declaração: pastor, eu venho à igreja, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, mas todas as vezes que eu confiei em alguém, todas as vezes que eu construí relacionamento, mesmo dentro da igreja, eu me frustrei. E eu não quero mais ter relacionamentos. Eu não quero mais me aproximar das pessoas. Outro fator que pode ocasionar desesperança são as expectativas não alcançadas. E uma questão importante para a gente tratar aqui é: quanto maior são as nossas expectativas no outro, maior serão as nossas frustrações. Isso acontece com muita frequência no casamento. O cônjuge estabelece uma expectativa altíssima sobre a outra pessoa. E quando essa expectativa não é alcançada, vem muitas vezes aquele sentimento ou desejo de abandonar o relacionamento, de colocar fim no casamento. Expectativas não alcançadas podem ocasionar desesperança. Eu falei sobre expectativas não alcançadas em relacionamentos, mas podemos também transferir esse assunto para o campo profissional. Quantas pessoas não alcançaram aquilo que tinham como meta no campo profissional? Não alcançaram o emprego que sonhavam, o serviço que sonhavam, a remuneração que tinham em vista. Algumas pessoas também sofrem de expectativas não alcançadas quanto à questão da sua formação acadêmica. Não tiveram a oportunidade de concluir um estudo, fazer um curso superior, uma pós-graduação, e por causa disso, por causa dessas expectativas não alcançadas, vem um sentimento de desesperança, vem um sentimento de falta de esperança em tempos melhores. Doenças também podem trazer desesperança. Quando nós nos frustramos muitas vezes porque temos planos, pensamos em realizar determinadas coisas durante o dia, mas somos acometidos em um determinado momento por uma doença que nos impede, que nos imobiliza, que não permite que nós venhamos a realizar aquilo que nós tanto almejamos. Somos muitas vezes pegos desprevenidos. Não imaginamos que a doença bate à porta da nossa casa e vem nos acometer. Somos surpreendidos muitas vezes com a enfermidade. E essa surpresa com a enfermidade, a doença quando se aloja em nossa casa, se aloja em nós, muitas vezes também produz desesperança. Temos também o problema de falta de perspectiva quanto
ao futuro, principalmente quando chegamos na chamada meia-idade, que grande parte das nossas conquistas já foram alcançadas e nós sabemos que o tempo que temos ou as condições que temos não nos permite alçar voos mais altos. Isso pode muitas vezes fazer com que venha o sentimento de desesperança, porque nós olhamos para trás e chegamos à seguinte conclusão: já não tenho mais condições de fazer o que eu imaginei. Já não consigo mais alcançar a meta que sonhei para a minha vida. Quinto, desesperança tem como raiz principal a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E aqui eu falei sobre coisas do dia a dia, mas agora eu quero me remeter a situações espirituais. Muitas vezes nós temos desesperança em Deus. Isso parece até contraditório. Mas muitas vezes a desesperança em Deus surge mais uma vez de expectativas que nós não devemos ter em Deus. Deixa eu colocar isso de uma forma mais clara para que você possa compreender. Deus em nenhum momento ele se propõe a atender às nossos anseios supérfluos. O que Deus se compromete comigo e Deus se compromete com você? A nos atender em nossas necessidades básicas. Deixa eu fundamentar isso à luz da oração mais conhecida da Bíblia, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando o nosso Redentor ele nos ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o que nós podemos e devemos esperar em Deus? Termos as nossas necessidades básicas supridas. Mas o Senhor não nos ensina a orarmos pedindo pão com manteiga. Mas o Senhor nos ensina a esperar nele o que é necessário. A figura do pão aqui é aquilo que nos é necessário. E o necessário para o dia. Então, o que muitas vezes acontece é que as nossas expectativas estão em torno daquilo que é supérfluo, e além de estar em torno daquilo que é supérfluo, nós temos expectativas para a semana, para o mês e para o ano, sendo que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 6,34, ele nos ensina a viver a cada dia, dependendo da sua graça e da sua bondade a cada dia. Era como os nossos pais viviam no deserto. O pão, o maná, era dado pelo Senhor a cada dia. Se porventura alguém viesse num ato de incredulidade, recolher o maná pensando: bom, vai que Deus se esquece amanhã de mandar o maná, deixa eu garantir aqui a minha porção. O que acontecia com o maná? Estragava, era tomado por bicho. Qual o propósito de Deus nisso? Qual é o propósito pedagógico de Deus com o seu povo? Ensinar com que nós venhamos a depender dele a cada dia. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: o justo viverá pela fé. A fé na provisão, a fé no cuidado a cada dia. Até mesmo em nossas relações com Deus, amados irmãos, guarde, isso é muito importante. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos a criar expectativas em cima de Deus acerca daquilo que Ele não se comprometeu conosco. Sabemos que Deus pode nos dar infinitamente mais do que nós imaginamos, do que nós sonhamos. Mas Ele se compromete comigo e com você a cuidar de nós a cada dia. E um texto que é importante fazer uma leitura correta dele, por favor, abra a sua Bíblia lá em Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós precisamos tomar muito cuidado até com a forma como a gente lê a Bíblia, porque uma leitura equivocada da Bíblia pode produzir em nós um sentimento de frustração para com Deus. Vejam esse texto aqui, Mateus 6,33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Algumas pessoas leem o texto da seguinte forma: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz todas as coisas, mas o texto diz todas estas coisas. E o que são estas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. É aquilo que Jesus se propõe a tratar no versículo 25. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E nós vamos tratar mais para frente sobre a questão de ansiedade, mas me permita aqui, eu não aguento, eu já quero compartilhar com vocês um ensino muito precioso. A palavra de Deus não se propõe a tratar das nossas ansiedades quanto àquilo que é supérfluo. Vou dar um exemplo. Está chegando o final do ano, Senhor, eu quero trocar o meu celular. E eu não vejo a hora de trocar o meu celular. Está chegando o Black Friday. Quero aproveitar agora a liquidação, quero trocar o meu armário, quero trocar o meu guarda-roupa, vou aproveitar todas essas promoções que vêm agora. E aí, se porventura a gente não consegue, não tem saldo, o limite do cartão não permite fazer as nossas extravagâncias, a gente se frustra. E aí algumas pessoas falam, mas aonde está a bondade de Deus quanto a isso? Aonde está o cuidado de Deus? Lembremos, meus amados irmãos, que esse tipo de ansiedade que é produzida muitas vezes pelo consumismo, ela é pecaminosa. O Senhor se propõe a tratar daquilo que nos é necessário, o que comer, o que beber e o que vestir. E o convite que nós encontramos em Mateus 6,33 é este: vivam o reino, sejam íntegros, sejam meus discípulos de verdade, e todas estas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, vos será acrescentado, vos será dado. Ok? E em sexto lugar, existem pessoas que possuem uma natureza pessimista. Nós conhecemos, e provavelmente você já se deparou com alguém assim, que não acredita em nada. Nada vai dar certo. Vamos fazer isso. Não dá certo. Não funciona. Não, vamos tentar isso aqui. Não. Já vi pessoas que quebraram a cara com isso. Conhece aquele pessimista? O pessimista é uma pessoa com grande probabilidade a ser tomado pela falta de esperança. Eu poderia enumerar outros fatores aqui que causam a desesperança, e eu sei que provavelmente você está aí na sua mente imaginando outros fatores, então você fica entregue à sua criatividade e à sua imaginação. É só para a gente iniciar então aqui a nossa conversa nessa noite. Eu sei que existem inúmeros outros fatores que podem produzir a desesperança, mas o ponto principal não é analisar o que nos frustra, né? Mas é encontrarmos as razões para termos esperança nessa vida e fazer com que a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, seja bem melhor. Lembrando, um texto que a gente vai usar sempre aqui nessa nossa série: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu tenho vida abundante quando eu tenho esperança. Eu tenho vida abundante quando eu vivo pela esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E em primeiro lugar, o que me pode dar esperança nesse mundo são as misericórdias de Deus. E quando Jeremias fala sobre misericórdias de Deus, ele está falando sobre as ações de Deus. Eu vou fundamentar o meu argumento em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. A palavra do Senhor assim nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Vamos destacar aqui algumas verdades sobre a misericórdia de Deus. Primeira verdade: Deus deixa de nos dar o que merecemos. Quando a gente fala sobre misericórdia, nós precisamos lembrar o seguinte: misericórdia é a ação de Deus em deixar de dar para mim e você aquilo que nós merecemos. Vamos pensar aqui: nós não somos maus?
Não somos ingratos para com Deus? Não somos muitas vezes injustos? Não somos muitas vezes dissimulados? Falsos? Nós não pecamos? Não há o mal em nós? E a grande questão é a seguinte: imagine se Deus de fato nos tratasse como merecemos. Ai de nós. Ai de nós. Mas Jeremias, ele escreve esse texto, e é interessante pensarmos isso no contexto do cativeiro. E depois, se você quiser, mais à frente, no capítulo 5, você lê sobre o sitiar uma cidade e o que os caldeus fizeram com os judeus. Jeremias, mesmo num cenário o mais horrível possível, ele consegue enxergar a misericórdia de Deus. É como se, enxergando um cenário mais terrível, deixa eu só dar uma pitadinha para você do cenário que ele tem em mente, do que ele vê. Por 3 anos e meio, os caldeus sitiaram a cidade de Jerusalém. Eles ficaram em volta da cidade de Jerusalém. E eles cortavam os canais de irrigação, não entrava água para dentro da cidade, ninguém podia sair para o campo. E aí começa a cidade a ser tomada, destruída pela fome. E no texto mais à frente, depois se vocês quiserem ler o capítulo 4 e 5, está aí a descrição clara desse cerco. Mulheres que passavam fome, famílias que passavam fome, cozinhavam seus próprios filhos para comer. Antônio Berto fez uma cara agora de espanto, né, Antônio? Agora, o mais surpreendente aqui, meu presbítero, é nesse cenário que Jeremias fala sobre as misericórdias de Deus. É como se ele dissesse, mesmo diante desse terrível cerco dos caldeus, Deus ainda não está nos dando o que nós merecemos. Vocês conseguiram entender isso? Não há razão para nós estarmos vivos por causa dos nossos pecados. Não há razão para termos o corpo saudável por causa dos nossos pecados. Não há razão, mediante a justiça de Deus, para que nós tenhamos uma família, emprego e condições e roupas que vestem os nossos corpos. Se temos todas essas coisas, somente temos não porque somos bons, mas porque Deus, ele é misericordioso para conosco. Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Segundo, essas misericórdias de Deus, elas são intermináveis. Renovam-se a cada manhã. Algo que é da nossa natureza. A gente se cansa de relações, né? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vai convivendo com uma pessoa, e a gente fala, quer saber de uma coisa? Cansei. Já não aguento mais. Já não tenho mais paciência. Deus, ele não age assim conosco. Ele não nos rejeita. Apesar de nós não merecermos, Deus, ele não se cansa de nós. Ele não vira as costas para nós, por causa da sua aliança, por causa da sua palavra. E uma rápida palavra agora sobre casamento. Por isso que é importante que todos nós entendamos que o que segura e que mantém o casamento é o compromisso. Nem sempre a gente acorda amando a esposa. E tem dias que eu sei que a Priscila quer me matar. E eu dou razão para ela. Mas eu sei que ela não me faz isso. Mesmo tendo razão. Porque a gente tem um compromisso. Casamentos que são sustentados apenas pelo amor são frágeis. Porque o amor é um sentimento cheio de altos e baixos. No casamento, assim como Deus tem uma aliança conosco, o nosso propósito no casamento é fazer com que o amor se renove a cada dia. Mesmo que muitas vezes o meu sentimento não seja esse, eu tenho um compromisso com Deus.
E o meu compromisso consiste em amar o meu cônjuge todos os dias da minha vida, mesmo que os meus sentimentos digam não. Porque amor, misericórdia é atitude. É Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Então, como é que eu posso encontrar esperança no meu dia a dia? Como é que eu posso renovar as minhas forças, sabendo que Deus ele é misericordioso para conosco? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Segundo, eu posso ter esperança no dia a dia, trazendo à minha memória a fidelidade de Deus, que é a segunda parte do versículo 23. Vejam, grande é a tua fidelidade. E aqui a gente destaca também algumas questões importantes. Primeiro, a fidelidade de Deus tem a fonte no seu caráter. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele é digno de nossa total confiança. Se existe alguém que você pode confiar, é Deus. No homem, não. Porque todo homem ele está sujeito à falha, todo homem está sujeito ao fracasso, todo homem está sujeito ao erro. Mas o Deus que nós servimos, ele não falha, ele não nos traz, ele não nos trai, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel à sua promessa. Quando nós estabelecemos essa relação com Deus, é de suma importância que nós nos lembremos que nós não estamos nos relacionando com homens, mas estamos relacionando com o Altíssimo, que é infinito em sua fidelidade. Segundo ponto importante, a fidelidade de Deus se baseia nas suas promessas. Daí a importância, meus amados irmãos, de nós termos uma leitura coerente e termos uma perspectiva correta da palavra de Deus. Porque os pregadores modernos, eles distorcem as promessas de Deus. E eles estão produzindo hoje, na igreja evangélica brasileira, uma série de pessoas sem esperança, por causa da distorção quanto às promessas de Deus. Vamos lá. Um texto que eu já falei no domingo, mas eu quero aproveitar e falar sobre esse texto, porque recentemente eu ouvi uma interpretação equivocada dessa passagem. Quando a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus Cristo ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nós devemos lembrar de um conceito importante nas Escrituras, que é o chamado já e o ainda não. O que significa isso? Quando Cristo ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos garante que nós não teremos mais enfermidades. Mas é para essa realidade? É para o novo céu? Para a nova terra. Por isso, quando Cristo ele levou sobre si na cruz os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas enfermidades, e essa realidade não se remete para o aqui e agora. Você quer ver um exemplo? Nós não pecamos? Nós não falhamos ainda? Mas haverá um tempo em que nós já não pecaremos mais. E haverá um tempo em que nós não adoeceremos mais. No novo céu, na nova terra. Por isso que nós precisamos ter essa esperança baseada na promessa do Senhor. Haverá um tempo em que os nossos olhos contemplarão a glória de Cristo Jesus. E no novo céu e na nova terra já não haverá mais sofrimento. E quando o texto diz que ela é grande em sua fidelidade, quem pode medir a fidelidade de Deus? Quem pode estabelecer um limite para esta fidelidade? Então, quando o profeta Jeremias ele fala sobre grande é a tua fidelidade, que a fidelidade de Deus para com o seu povo, ela é imensurável. Por mais que nós venhamos a dar razão para Deus desistir de nós, Ele não desiste. E provavelmente você hoje deu muitas razões para Deus desistir de você. Mas Ele não desiste. Porque a fidelidade que Ele tem é grande, é imensurável. Terceira razão, amados irmãos, que nós temos para ter esperança e para trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, é o tempo de Deus. Vejam vocês o versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que eu e você precisamos
saber, amados irmãos, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. A língua grega, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, nos ajuda muito a entender isso. A palavra tempo, ela encontra duas formas distintas de apresentação no Novo Testamento. Nós encontramos a expressão cronos, que quando usada refere-se ao tempo do homem. Por isso que nós temos o chamado marcador de tempo, cronômetro. A palavra é de origem grega. Então, quando a Bíblia fala sobre o tempo do homem, ela usa a expressão cronos. Mas quando a Bíblia fala sobre o tempo de Deus, usa a expressão kairos. Todas as coisas acontecem não no cronos, mas no kairos, que é o tempo de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam no cronos, que é o nosso tempo. Mas nós esquecemos muitas vezes que Deus, ele é soberano e que todas as coisas acontecem apenas no tempo dele. Serve de consolo para jovens solteiras saber que no tempo de Deus vão de se casar. Na hora do Senhor hão de encontrar um pretendente que de fato seja digno do cuidado. Assim também como os nossos jovens solteiros. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus, ele é perfeito. E também nos traz consolo saber que mesmo nessa expectativa que temos de que determinadas coisas venham a acontecer, Deus, ele está trabalhando em nós. Por isso, amados irmãos, o texto diz, que nós tomamos como referência, bom é aguardar a salvação em silêncio. Eu trago à minha memória essa abençoada verdade, essa riquíssima verdade, que o tempo de Deus é perfeito. E isso faz calar o meu coração, faz sossegar a minha alma em saber que o tempo que Deus age é o tempo perfeito. Irmãos, irmãs, deixe as coisas acontecer no tempo de Deus. Descanse. Me permita dar aqui alguns exemplos interessantes. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. E quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. 25 anos depois, foi cumprida essa promessa. Deus prometeu a Josué e a Caleb que eles herdariam uma porção de terra na terra prometida. Esperou Caleb 40 anos para tomar posse da sua promessa. Deus prometeu ao seu povo que tiraria-os da escravidão do Egito. Demorou mais de 400 anos. 400 anos, irmã Elza, para que essa promessa ela fosse cumprida. Pensemos no tempo da encarnação de Jesus. Qual é o tempo preciso? Eu não sei, talvez o Antônio Roberto saiba. Da promessa do Éden à encarnação de Jesus. Quantos anos passaram? Quantos séculos passaram? Milênios temos dessa promessa. Porque quando os nossos pais pecaram lá no Éden, Deus prometeu que Ele mandaria o resgatador. E demorou-se milênios para que essa promessa fosse o quê? Cumprida. Vocês estão entendendo? O tempo de Deus, ele é perfeito. Terceiro, o tempo de Deus é um instrumento de nossa transformação e não o causador. Isso aqui é muito importante porque é comum a gente ouvir a seguinte expressão: deixa o tempo curar as feridas. Já ouviram isso? Tempo não cura a ferida. Quem curam as feridas? No tempo. Durante o tempo, Deus age, Deus transforma e Deus cura as nossas feridas. Ele traz consolo aos nossos corações. Ele muitas vezes nos acrisola, Ele vem nos lapidar e Ele molda o nosso caráter durante o tempo perfeito, o tempo que Ele estabeleceu para trabalhar com a nossa vida. Por isso eu e você podemos ter esperança nesse mundo, por isso eu e você podemos vencer as adversidades, sabendo que o tempo de Deus é diferente do nosso
Ele é perfeito e durante esse tempo Deus está trabalhando em nosso caráter. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quarta coisa que precisamos trazer à nossa memória, amados irmãos, para que nos dê esperança de vencermos o dia mau, o trabalho de Deus, ou melhor, o trabalhar e o agir de Deus. Eu vou fundamentar o meu argumento à luz dos versículos 27 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Mais uma vez, vejam comigo essa cena. Eu quero que vocês consigam aqui viajar comigo no tempo. Os muros de Jerusalém cercados, os exércitos caldeus, uma cidade devastada por doença, por enfermidade, por fome, cadáveres expostos na cidade por causa das mais terríveis mazelas, e o Senhor Deus usa o seu servo Jeremias, e Jeremias consola o seu povo com a seguinte expressão: porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Talvez essa fosse a última coisa que alguém gostaria de ouvir. É como se o profeta dissesse: está vendo o que está acontecendo? Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus pôs esse jugo sobre o seu povo. E aí, versículo 29 diz: põe a boca no pó e talvez ainda haja esperança. Então, o que eu e você precisamos acreditar de todo o nosso coração, e eu volto a insistir: o justo viverá pela fé. Precisamos crer que durante o momento de adversidade, o momento de luta que nós estamos vivendo, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Quero fundamentar isso com alguns textos. Tiago 1, de 2 a 4, um texto que eu amo, que traz uma mensagem tremenda nesse sentido. Vejam só: meus irmãos, Tiago está falando para a igreja, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Dá até um tom masoquista aqui, né? Está passando por luta? Fique alegre. Mas Deus não é masoquista, e nem quer que seus filhos o sejam. E eu chamo a sua atenção, a expressão tende por motivo de toda alegria. E essa expressão toda alegria aqui não é aquele sorriso amarelo falso, mas é uma alegria genuína, é uma alegria plena. E quando é que a gente pode ter essa alegria plena? Quando nós passamos por provações, quando nós enfrentamos lutas e dificuldades. O ímpio nunca vai entender isso. Não adianta você explicar isso para quem não tem fé, para quem não tem o Espírito Santo, que ele vai achar isso insano. Só hão de compreender essa verdade os filhos de Deus, os que andam pela fé. Meus irmãos, tem de motivo de toda alegria passar por várias provações, e aqui a gente tem a razão por que a gente pode ficar alegre com uma doença, com uma enfermidade, com uma frustração, com uma situação que nos traz tristeza ao coração, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todo crente tem fé, mas a perseverança ela é resultado de uma soma. Fé mais provação igual perseverança. Sem aprovação nós não temos perseverança. E perseverança pode ser definida aqui de três formas. Primeiro, resistência. Segundo, saber que verdadeiramente somos aprovados por Deus, a ideia de perseverança. Você quer ver algo bem interessante? Como é que você vai saber que é crente de verdade? Como é que você vai saber que é verdadeiramente um eleito, um escolhido? É no fogo. É na aprovação. Por quê? É muito fácil mantermos a nossa fé quando tudo nos vai bem. Mas quando nós somos provados, quando nós passamos por lutas, quando somos perseguidos, quando somos questionados, se verdadeiramente somos filhos de Deus, nós vamos passar pela luta e vamos vencer. Esse é o entendimento. Então eu preciso aprender a glorificar a Deus por causa das minhas lutas, porque eu sei que ao término das minhas lutas,
eu vou de fato chegar à conclusão que sou um filho de Deus. E a terceira forma de nós entendermos perseverança aqui é paciência. E essa virtude cristã que é tão louvável, ela só pode ser adquirida no meio do fogo, quando a nossa fé ela é provada. Quanto tempo dura a provação na vida do crente? Olha só o versículo 4 aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Tiago, ele usa a expressão perseverança no sentido dessa soma. Fé mais provação. Então, esse processo na qual Deus muitas vezes nos submete, tem um tempo estabelecido por Deus. Por isso que diz assim, deve ter a ação o quê? Completa. Imagine, por exemplo, um metal valioso, o ouro, por exemplo, ele é colocado no fogo, e ele fica no fogo para que as suas impurezas elas sejam o quê? Depuradas. Depois de ser colocado em altíssima temperatura, tira-se do fogo, e aí você tem o ouro refinado. Você tem o que? O puro ouro. Mas precisa ficar no tempo certo. Precisa ser na temperatura certa, para que o processo dê certo. Da mesma forma somos nós. Esse é o trabalhar de Deus em nossa vida. E deve ter ação completa. E olha o propósito. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Uma pergunta, irmãos. Nós vamos ser perfeitos aqui? Logo, portanto, se nós não vamos ser perfeitos aqui, quantas vezes Deus vai se colocar no fogo? Você já parou para pensar nisso? Deus vai nos colocar no fogo, na provação, quantas vezes for. Não é uma coisa assim que a gente estabelece o limite, eu quero que você entenda isso. Senhor, olha, o Senhor já me colocou esse ano 4 vezes na sua fornalha, tá bom. Estou pronto. A gente não sabe. Nós não podemos fazer tal afirmação. O texto, de uma certa forma, nos é desafiador, dizendo o seguinte, olha, Deus há de nos colocar no fogo, na provação, quantas vezes for necessário, para que o nosso caráter seja moldado. Eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança é saber que Deus está trabalhando na minha vida. Olha só esse texto, 1 Pedro 4, de 12 a 13. Amados irmãos, é o que eu estou falando aqui. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A igreja evangélica do brasileiro está nos ensinando a estranhar isso. E a Bíblia nos ensina a não estranhar. Então, o que a gente ouve dos famosos pregadores da prosperidade. Não, se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, não aceita isso. Reivindica, determina que saia isso da sua vida. Meu Deus, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, porque há o fogo destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe o que é o extraordinário? Olha isso aqui, Belarmino, o que é extraordinário? Viver em paz. O extraordinário é não ter luta. Extraordinário é fora daquilo que é comum. O ordinário é o que é comum. O comum na vida do crente é ele passar por lutas. É o que diz o texto aqui. Prossigamos. Pelo contrário, olha como fala a mesma linguagem de Tiago. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Senhor, muito obrigado pelas provações, pelas lutas que eu tenho passado. Meus irmãos, tem de motivo de toda alegria passar por várias. Irmãos, tem de motivo de alegria o fogo estranho, o fogo ardente que surge entre vós. Continuando o texto aqui. Para que também na revelação de sua glória, quando o Senhor Jesus vier, vos alegreis exultando. Como é que eu posso me alegrar? Por causa da perseverança. Eu tenho que manter firme a minha fé até o fim. Guardar a minha fé até
o fim. E vale a pena perseverar, irmãos, até o fim. Talvez nesse mundo a gente não veja isso com clareza. Mas no novo céu e na nova terra, todas as nossas dúvidas vão de se dissipar. Porque a gente vai ver, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena ser colocado na fornalha muitas vezes. Valeu a pena guardar a fé. É isso que Pedro está dizendo aqui. Quinta coisa que eu preciso trazer à memória, para que possa renovar a minha esperança. Lamentações 3, 31 e 33. O Senhor diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vamos falar aqui algumas coisas sobre a compaixão de Deus. Primeiro, Deus é bom e eu preciso crer nisso, e Ele tem sempre o melhor para nós. Algo que eu falo aqui sempre, mas só trazer à memória. A nós que somos pais, nós sabemos que uma das coisas mais difíceis que tem é disciplinar os nossos filhos, não é, irmãos? Ninguém fica feliz, fala, vou disciplinar os meus filhos, né, Arsênio, vou disciplinar meus meninos, eu estou rindo, hoje que dia maravilhoso, eu corrigi os meus filhos. Ninguém, um pai, em são juízo, porque alguns não têm juízo, né? Mas em são juízo, jamais vai ter prazer em corrigir os seus filhos. Mas por que o fazemos? Amamos. E porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Desejamos o melhor para eles. É a mesma figura que nós encontramos em Deus. Deus não é o nosso Pai? Por que Ele nos corrige muitas vezes? Porque Ele nos ama. E Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Ele quer que sejamos filhos melhores. O texto nos mostra algo interessante. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Nós temos um Deus que sente. E compaixão é empatia. Compaixão é colocar-se no lugar de. Então, quando Deus ele nos coloca na fornalha, Ele faz, podemos assim dizer, também sentindo as nossas dores. É como se Ele dissesse assim: filho, eu preciso te colocar aqui. Está doendo em mim, mas eu lhe amo. E é o melhor para você. Da mesma forma como a gente disciplina os nossos filhos. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu tenho que corrigir Elise e Isaac e eu fico arrasado. E em casa, não sei se a Priscila está me acompanhando pela internet, mas em casa a regra é assim. Durante o dia a Priscila fala: teu pai está chegando. Teu pai está chegando. Quando o teu pai chegar, ele conversa com você. Aí a parte, entre aspas, do vilão fica para quem? Para o pai. Aí eu ouço o relatório. E aí eu falo: filhos, eu preciso corrigi-los. Aí vem o momento de dilacerar o nosso coração, de corrigir os filhos. Mas a gente o faz porque ama. O sofrimento na vida cristã não existe sem propósito. Faltou a palavra ali, existe, né? Então, todo sofrimento na vida cristã, ele tem o quê? Traga isso à sua memória. Traga isso ao seu coração sempre, em nome de Jesus. Está sofrendo? Está passando por um momento difícil? Não se esqueça, tem um propósito. Deus está agindo na sua vida. É o que o texto nos ensina. Sexto lugar, e último. O que a gente precisa trazer à memória, amados irmãos, para que nós possamos vencer a desesperança, vencermos a adversidade? A soberania de Deus. E esse aqui é o argumento derradeiro. É a conclusão, a grande conclusão do pensamento do profeta Jeremias aqui nessa sessão. Olha só o que diz o texto. Quem é aquele que diz: e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como
o bem. E aqui entendamos o mal como castigo, como a provação, como a luta. Não a manifestação do maligno, mas o que o profeta está usando aqui como figura, muitas vezes, a correção. Às vezes eu tenho que corrigir meus filhos. O Isaac não fala mais, mas antigamente ele falava assim, com os olhos muitas vezes assim, chorando, porque passou pelo processo da correção e falava: pai, você não me ama, você não gosta de mim. É o que Jeremias está dizendo aqui. Então eu e você precisamos receber conforto e consolo e trazer ao nosso coração o que nos dá esperança em tempos difíceis, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. As mais gloriosas teofanias que nós encontramos em momentos de crise é Deus sentado no trono. Deixa eu dar um exemplo aqui, 2 exemplos bíblicos para fundamentar essa minha tese aqui. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias. Uzias havia sido um baita rei, um estadista de primeira. Ele trouxe prosperidade para o reino de Israel. Foi um tempo em que as relações comerciais de Israel cresceram muito. Então Israel alcançou, nesse período, um momento de destaque no cenário mundial sobre a batuta de Uzias como rei. E ele morre. E aí vem aquele sentimento do povo: e agora? O que será de nós? O nosso grande estadista morreu, Uzias morreu. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que significa? Que Deus reina. E irmãos, vejam só, isso aqui é interessante. Nós não podemos ter a figura de um Deus estático. Porque às vezes a gente pode cair no equívoco de olhar uma teofania dessa. Teofania significa manifestação de Deus, visão de Deus. De pensar num Deus sentado no trono lá, indiferente e parado, e deixando as coisas acontecerem aleatoriamente. Não! Quando aparece Deus no trono, isso significa que Ele reina de forma absoluta sobre todas as coisas. E nada nesse mundo acontece sem que seja da vontade do Senhor. As tuas lutas são vontade do Senhor. As provações que você tem enfrentado têm um propósito divino. Deus está no controle de todas as coisas. Para vocês não irem para casa, então, com uma série de teorias aqui, apenas de conhecimento, aplicação. Quero trazer à memória o que pode me dar? Eu gostaria que todos nós, essa noite, diante das nossas lutas, dificuldades, alimentemos a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Faça um propósito com o Senhor Deus. Senhor, ajuda a brindar a minha mente, a guardar a minha mente, para que apenas coisas que me dão esperança possam adentrar ao meu coração. Que a minha mente seja alimentada por aquilo que é puro, por aquilo que é justo, por aquilo que é bom, por aquilo que é virtuoso. Seja isso, Senhor, que ocupe a minha mente. Eu preciso saber que são grandes as tuas misericórdias, que é imensurável a sua fidelidade, que o Senhor tem um tempo glorioso de agir, e que o Senhor está trabalhando em minha vida de uma forma cheia de compaixão e graça. Senhor, ajuda a trazer estas verdades à minha memória. Porque, pois, se queixa o homem vivente, se sofremos, se passamos por lutas e por dificuldades, há uma causa. Sofremos e somos provados por causa dos nossos próprios pecados. Jeremias vê esse cenário que eu pintei para vocês, e eu gostaria de desafiar: chega em casa, leia Lamentações. Antes de você dormir, dá para ler. São 5 capítulos, é rapidinho, para você digerir melhor o estudo dessa noite, ok? Faça esse propósito, antes de você dormir, leia, são 5 capítulos, você vai entender melhor essa passagem aqui.
povo sofre, os guerreiros são mortos, mulheres são violentadas, os filhos são feitos cativeiros, levados para o cativeiro. E aí Jeremias diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aqui, sabe o que a gente aprende? Uma questão muito interessante, para a gente encerrar, é o último versículo aqui. Não transfira a responsabilidade dos seus erros para os outros. Não transfira a responsabilidade dos seus erros para os outros. Isso não transforma. Isso não nos muda. Quando a gente sofre, a gente passa por algum tipo de luta, fala: a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa são dos meus filhos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Nós temos a tendência de sempre acharmos um culpado. Isso vem desde o Éden, quando Adão culpou Deus por causa do seu próprio pecado. Então, se sofremos, se somos muitas vezes provados, isso acontece por causa dos nossos próprios pecados. Chore, lamente-se, queixe-se contra si mesmo dos seus próprios pecados. Nas palavras de Paulo: desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que não quero, este que eu faço. Vejam que Paulo não transfere a culpa para ninguém, mas ele fala dos seus próprios erros, ele sofre pelas suas próprias falhas. Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos ajuda a viver melhor nesse mundo, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas incredulidades e a desesperança, muitas vezes, que assola a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer à nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a alimentar a nossa mente com aquilo que pode renovar a nossa fé. Te louvamos nessa noite, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu agir que é perfeito, muitas vezes incompreensível a nós, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, que muitas vezes faz com que nós sejamos provados para o nosso próprio crescimento, Senhor. Nos dá maturidade, Senhor, para não ficarmos transferindo as responsabilidades dos nossos pecados para outrem. Que nós, ó Deus, sejamos sinceros diante de Ti, e que nós, ó Deus, possamos nos arrepender, Senhor, colocando a boca no pó, Senhor, diante das nossas falhas e dos nossos pecados, Senhor. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Trabalha, Senhor, as nossas vidas. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em paz e em segurança. Dê-nos, ó Deus, uma noite de descanso, para que no dia de amanhã possamos viver um dia melhor, Senhor, trazendo à nossa memória o que pode verdadeiramente nos dar esperança. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, podem se assentar, só reforçando 2 avisos. Nossa reunião de oração extraordinariamente será amanhã. Então, em virtude do aniversário de nossa igreja, que será no sábado, então a reunião de oração que acontece na sexta será amanhã. Vamos participar desse momento, vamos orar pelo aniversário de nossa igreja. Na sexta-feira vai ter o ensaio do conjunto, dos nossos músicos, e também o templo vai ser ornamentado. E no sábado, então, a nossa celebração, o nosso aniversário. Convide os seus amigos, mande mensagem pelo WhatsApp, compartilhe a arte do aniversário da nossa igreja. Se você tem Facebook, nos ajude. Use as mídias sociais para a glória de Deus. Convide o seu vizinho, convide os seus colegas de trabalho e envolva o maior número possível de pessoas para ouvirem a palavra de Deus no sábado, no domingo e à noite também, domingo à noite também. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.